Olá a todos. Hoje vim falar aqui da carta do diabo, que para além da carta da morte, a carta do diabo é uma das cartas mais temidas do tarot, não é? Há quem se assuste mais com a morte, há quem se assuste mais com o diabo, está bem? Mas é importante também que nós tenhamos conhecimento sobre a carta para tentar perceber o porquê que ela nos assusta, se realmente é assustador como aparenta por causa da sua figura, não é? Por causa da caracterização da carta, não é? Portanto, é sempre importante saber um bocadinho da história, o porquê que levaram a fazer esta carta do diabo, tá bem? E conhecer também a sua história, porque tudo tem um começo, né, para as coisas acontecerem. E há sempre uma história por trás de tudo, não é? Há sempre um significado. Então, portanto, irei-vos contar a história do mito do deus Pá, tá bem? Então, em grego, Pá significa tudo, ok? O seu nome já é uma extensão do poder e alguns filósofos tentaram identificá-lo como o próprio universo. Pá é uma alegoria, uma representação da natureza inteligente, fecunda e criadora. Ele é o deus dos bosques, dos caçadores, dos pastores e dos rebanhos. Os seus chifres simbolizam os raios do sol, ok? Ele é muito feio, como podem ver aqui na imagem, ele é muito feio e com a metade de cima do corpo de Vod, não é? Ele tem cascos também, tem uma longa barba e cabeleira. E a parte de baixo é humana e usualmente associada ao próprio diabo, ok? Existem muitas origens atribuídas ao deus Pá. Uns dizem que ele é o filho de Zeus com a ninfa Timbris e outros com a ninfa Calisto. Há quem diga que é filho do ar, com uma Nereida, que é um ser mitológico do mar, do céu ou da terra, e alguns atribuem a sua paternidade a Hermes e Penélope, lembrando que Hermes era um dos deuses do Olimpo, filho de Zeus e Maia. Ao nascer, devido à sua malformação, Pá foi abandonado pela sua mãe. Quando chegou com seu filho ao Olimpo, o Hermes sentiu-se muito humilhado pela chacota dos deuses e proibiu que Pá o chamasse de pai dali adiante. Rejeitado no Olimpo, Pá passou a viver nos campos, bosques, grutas e montanhas. Conhecia todos os mistérios das florestas. Ele estava sempre a preparar emboscadas atrás dos rochedos e dos arbustos e era muito temido por aqueles que tinham de atravessar as matas durante a noite. Acreditava-se que o Pá se aproveitava das trevas e da solidão que reinavam em tais lugares, o que acabava por causar aqui pavores súbitos sem nenhuma causa real aparente. Então esse pavor psicológico, ele era atribuído ao deus Pá, e daí que vem a palavra pânico, ok? Ele era amante de música, por isso tinha sempre consigo a sua flauta de 7 tubos, conhecida como a flauta de Pá, e por vezes transportava também um cajado. Deus dos caçadores, Pá ocupava-se mais em perseguir ninfas do que propriamente animais. As ninfas dos bosques gostavam de celebrar com Pá, dançar e ouvir as músicas da sua flauta. Mas as Naides, que governavam os regatos e as fontes, as Oriades, ninfas das montanhas e grutas, e as Nereidas, ninfas do mar, ironizavam Pá pelo seu aspecto e rosto assustador, o que levou Pá a nunca querer amar. Apesar das desilusões amorosas, da sua figura feia e fama assustadora, Pá era muito impetuoso e sedutor. Ele copulava com as bacantes sacerdotisas de Dionísio, embriagadas, além de investir em inúmeras conquistas. Para ter êxito, ele não tinha escrúpulos ou limites, o que lhe criava alguns inimigos rivais perigosos. Um deles foi Boreas, que é o vento do norte,
que com ciúmes quis apoderar-se bruscamente da ninfa Pitis, tendo sido impedido pela terra que a transformou num pinheiro. Esta, como árvore, conservava ainda os sentimentos que quando era ninfa, coroando Pá com a sua folhagem, enquanto o sopro do Boreas provocava os seus mitos. Pá tinha também encontros amorosos com Selene, a lua, para ir visitá-lo nos vales e nas grutas das montanhas, e traía o belo e eterno Endymion. Pá possuía uma percepção extrasensorial e era vidente, capaz de ver não apenas o óbvio, mas também a essência mais profunda do que observava. A sua formação animal e ao mesmo tempo cósmica impeliam-no em direções altamente criativas, fazendo a fusão das energias terrenas e celestiais. Depois da sua morte, Pá foi imortalizado nas constelações de Capricórnio e no imaginário da humanidade. Pá representou o prazer, os excessos, a sexualidade promíscua, o desgramento das suas ambições e conquistas. E assim como o diabo era muito sedutor, ok? Ele era também muito poderoso. Quem está sob a influência deste arcano consegue concretizar os seus desejos, mesmo que não sejam de uma natureza elevada. Então, a carta do diabo, ok? Este arcano, que é o arcano da sedução e da ambição, o diabo, dependendo da cultura, religião ou tradição, ele é visto de diferentes ângulos e pode ter diversos nomes, tá bem? Portanto, ele pode ter o nome de Pá, pode ter o nome de Lilith, de Baphomet, de Satã, entre outros, também. Ele, na cristandade, por exemplo, Lúcifer, como o seu nome indica, era um anjo de luz. Ele era o anjo mais próximo de Deus, ele era brilhante, era deslumbrante e extremamente sedutor. Só que um belo dia, envaidecido e orgulhoso por todo o seu esplendor, ele julgou que merecia ter o mesmo poder de Deus. Ser anjo já não lhe bastava. Então ele desafiou o poder do Criador e foi expulso do céu, lançando por uma região sombria de abismos e subterrâneos. Então ele tornou-se assim o rei dos infernos e passou a ser chamado Satanás. O anjo de luz passou a viver na escuridão e alimentar o desejo de vingança do seu antigo melhor amigo e de toda a criação. O diabo ressente-se pela luz que lhe falta. É carente de reconhecimento, é vingativo, é desonesto, contudo não devemos menosprezar o seu poder. Então o rei das trevas, ele é associado a todo tipo de maldades. Ele é um mestre na traição, na inveja, na cobiça, na magia negra e outras atrocidades. Então esta imagem, não é? Aqui com o Pouboa, o imaginário popular, ele perde, de certa forma, a validade no universo do tarot. Alguns estudiosos defendem a mesma ideia de que esta é a carta representativa dos homens no tarot. Isto porque o nosso estágio evolutivo é terreno, então somos apegados à materialidade passageira e a outros valores de caráter meramente transitório. Acreditamos que o diabo somos nós mesmos. Sim, mas também podemos ser divinos, pois possuímos uma ligação com o sagrado. Então as religiões projetaram uma entidade satânica, que é o bode expiatório, ou seja, quando fazemos as coisas diabólicas é por causa da tentação provocada pelo diabo. Mas, na realidade, cada um faz só aquilo que deseja. Então o diabo representa tudo o que nos atormenta, como a nossa ignorância e a nossa sombra. Só o autoconhecimento nos pode retirar das trevas e nos levar para o céu e para a luminosidade.
O que a carta do diabo exige é que quer que os nossos desejos sejam nomeados e abençoados, porque desejos ignorados são compulsivos e destrutivos. Então, um desejo nomeado pode ser redimensionado, mas quando não é nomeado, ou seja, reconhecido, torna-se um tormento, uma neurose, um verdadeiro inferno. Então é necessário percebermos o que nos impede de nomear os nossos desejos. Então, provavelmente, a falsa moral, a formação religiosa, a hipocrisia e o cinismo. O diabo quer existir. O pior do diabo é a consciência dos seus desejos. Quando é que o diabo se torna perverso? Quando ele projeta nos outros os próprios recalques e esconde do seu lado sombrio, tornando-se muito mais perigoso e destrutivo. Então o diabo representa a matéria física, as sensações e os desejos carnais, e somente essa figura bestial nos pode convidar a descobrirmos o que existe de pior em nós mesmos e a transformá-lo numa lição e em crescimento, o nosso crescimento pessoal. Então é importante nós reconhecermos os nossos medos e as nossas dependências. A partir destes, podemos desbravar novos caminhos e tomar atitudes prudentes nos piores momentos da nossa vida, mas para isso é preciso encarar a escuridão. Carl Gustav Jung, que era o pai da psicologia analítica, diz que não nos salvamos por imaginar o claro, mas pelo fato de tornarmos conscientes do escuro. Ok? Então o diabo é o chamamento para nos encararmos em frente ao espelho como realmente somos e não como idealizamos, reconhecendo o que há de escuro e luminoso, percebendo o nosso lado sombrio que projetamos nos outros. Então reconhecer que essas forças convivem dentro de nós e faz-nos ganhar consciência da responsabilidade que temos sobre as nossas próprias escolhas e atitudes. Este arcano não é um convite ao mal, mas um convite à nossa totalidade, à noção de que podemos ser o bom e o mau, o herói e o vilão, a vítima e o carrasco. Então estes papéis fazem parte do nosso repertório humano. O diabo, o modelo de sombra, deixa-nos cientes destes papéis. Nem sempre somos inofensivos. Poucos conseguem reconhecer em si mesmos a inveja e o cinismo, a hipocrisia e a perversidade. Contudo, apontar estas características nos outros é algo que fazemos naturalmente. A bandeira de alguém costuma ser a sua máscara. Aqueles que se julgam bondosos costumam esconder um lado perverso. Os radicalmente puritanos guardam em segredo desejos pecaminosos. Os extremamente felizes e sorridentes possivelmente não olham para as suas próprias carências. No amor, as armadilhas do diabo deixam-nos cegos, envolvidos no seu poder de sedução, sensualidade e prazer sexual. Dissimulado, ele alimenta a nossa vaidade e satisfaz os nossos instintos, tornando-nos dependentes e submissos. Então a razão sucumbe perante essa teia que enreda as nossas carências e os nossos desejos mais ocultos. O poeta francês Charles Baudelaire dizia que o artifício mais hábil do diabo é fazer de conta que não existe. Então sim, ele é o rei dos disfarces. O diabo também seduz os ambiciosos e está ligado aos vícios. Com bem lembrar daquele antigo ditado que diz: quando abrimos as portas ao diabo, ele convida mais 7. Orai e vigiai.